mais vem a hora da chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Não necessariamente no templo, não necessariamente uma igreja, não necessariamente e em verdade. São esses os que os pais procuram para seus adoradores. Porque Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E o Espírito, meus irmãos, todos sabemos, não tem espaço, não se coloca simplesmente dentro de uma casa como essa ou de uma catedral enorme. Não, o Espírito está além das paredes. Nós podemos adorar o Senhor que quer que seja. Por isso também, que quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado. Aquele véu que separava o santo dos santos, né? Que ninguém podia entrar, somente um sacerdote uma vez por ano. E se tiver pecado ia morrer, ninguém podia entrar lá para pegar. Por isso que ele era amarrado a uma corda. E o pessoal percebesse, morreu, né? Então eles vão puxar, porque ninguém pode entrar ali se não morrer também, né? Mas essa divisão acabou. A gente agora tem livre acesso ao Pai. Não podemos santificar nada, como eu idolatrar no templo. Então, quer dizer que a Constituição está errada? Não. A gente volta para a Constituição e percebe que ela está com um cuidado de deixar claro que o templo é um lugar sagrado. É mais uma questão psicológica, para que nossa mente a gente possa saber. Aqui é um lugar referente, onde há reverência. Agora, a própria Constituição, promulgada em 1950, quer dizer, há mais de 60 anos, 63 anos para ser mais exato, ela coloca no parágrafo algo que não foi muito atento pelos irmãos que entendem a igreja como exclusivo para culto. Aliás, aquela parte da cita, quando diz no parágrafo que importa que o templo ou salão de culto seja usado exclusivamente para esse fim, aí diz, salvo casos especiais, é o juízo do conselho. O conselho pode permitir que haja outros eventos. E agora eu vou dizer o seguinte: quando se reúne uma classe, sala de aula, escola dominical, é culto? Não. Ninguém nunca falou sobre isso, mas desde que essa igreja existe, há sala de aula que não tem. Ninguém entendeu. Então, veja que aqui está se falando que é exclusivo para o culto. Foi feito para isso. Mas, em alguns casos especiais, não vou botar aqui para a sala de aula, não é verdade? Então, o que acontece? Nós vimos que não temos tantas salas quanto temos necessidade. Porque não dá tempo para isso. Será que a gente vai morrer se fizer isso? Deus vai castigar a gente? Não tem mais lista para isso. Então, outra coisa. Reunião, Assembleia Geral da Igreja. É culto. Agora, o que acontece? A lição da escola dominical aqui é para um glória do Senhor, correto? Por causa da igreja, não é verdade? Uma assembleia que se reúne aqui também é para um glória do Senhor, não é verdade? É para o bem da igreja, não é verdade? Aquele não estava para quê? Para o bem da igreja. Então, por isso que não há esse problema. E eu, na realidade, não imaginava que havia essa falta de costume, de hábito, porque, na realidade, outras igrejas, todas têm essa prática. Veio, naquela ocasião, fez o culto, não é verdade? No culto, a gente chamou o reverendo Divaldo, ex-presidente do presbitério, por tantos anos. Ele que é uma pessoa muito conservadora e não estranhou nadinha. E achava que isso estava muito bom, obrigado. Se ele não estivesse achando certo, ele teria falado ao que eu estava à mesa com ele. Agora, veja só, tem uma igreja de Casa Caiada, o pastor Sérgio Lira. Fala o Sérgio Lira. Eu vou tentar trazer para cá. Ele é professor de pós-graduação, ele é mestre e doutor também em psicologia. E ele é até cadeirante, mas é uma cabeça maravilhosa, é muito inteligente. E tem uma palavra muito boa, tá? Principalmente contra as missões. A igreja dele tem 700 membros para lá. Aí o local de culto
ele pode ser usado para outros eventos, quando está indo no curso. Tira as cadeiras, aí faz outros eventos sociais, tá? Já que quando, não sei agora, que na época não tinha salões anexos, nós temos algumas salas, mas são pequenas, então aqui era o melhor para eventos maiores. Lá em Santarém, a gente fez uma parceria com a prefeitura. Tínhamos lá uma escola em Visite, uma escola, a gente cedeu as salas que a gente fez, e enquanto a prefeitura não tinha a escola lá, pagava aos professores, colocava tudo, a gente dava o espaço físico e cuidava, a escola era gratuita. O salão do templo a gente não cedeu, mas com isso que tinha, a gente dava. A comunidade estava precisando de um local para fazer mutirão. E o melhor lugar na região era a igreja. Para quê? Para fazer carteiras, tirar RG, CPF, ter consulta com juiz, com advogado, consulta médica, porque as salas ficam sido ocupadas, e aí o que a gente colocou, inclusive atendimento médico foi no salão do templo, livre, tratamento de preventivo. Será que as pessoas são raras para fazer? Olha, essa igreja serve a comunidade. Deus foi glorificado ali? Agora vocês me disseram, aqui não, aqui é só para cultor. E não se faz essas coisas não. Essas coisas para associação, ação social, manda aí para a prefeitura, para os cantos, faz no quintal da sua casa. Continua sendo local de culto, e a gente deve ter referentemente. Mas quando precisarmos usar para outros eventos que glorifiquem a Deus, aí ele pode ser usado, com certeza. Tá? Exceto se o conselho não quiser. Mas esse conselho não viu problema, mesmo depois de ser utilizado. Então, esse esclarecimento que eu disse no Facebook que ia trazê-lo, para que os irmãos possam estar cientes do que se refere à Constituição aqui, e que a gente pode utilizar sem problema nenhum. Não quero dizer, eles estavam, irmãos, com um costume, nunca viram isso, claro, choca, com certeza, você nunca viu um negócio assim. É só ver a igreja para fazer o culto.